Estamos de volta com Segredos do Esporte, aqui pela Estadão e ESPN. No intervalo, os segredos não param. O Eduardo Conditega veio com tantos segredos aqui que, meu Deus do céu, viu, Tega? Tomara que tudo dê certo. Mas vamos lá voltar aqui ao nosso programa. Eu terminei o bloco anterior com a frase do Manuel Sérgio. Um filósofo português? Não, um maluco? Não é um maluco. É um homem que trabalha e vive o esporte. Então o que ele disse não é à toa. Quem quiser entender de futebol só estudando futebol, nunca vai saber tudo sobre futebol. O que quis dizer Manuel Sérgio, que já foi o nosso entrevistado aqui nos Segredos do Esporte? Que caminho ele nos aponta e qual é o caminho desta frase, Tega? Maravilha, eu vou responder com uma outra frase, se me permitir, do próprio Mourinho, que foi aluno dele na faculdade de motricidade humana, e falava que as aulas de filosofia para ele valiam mais do que as aulas de fisiologia, né? Ou seja, eu acho que a gente consegue traduzir o papel das ciências humanas hoje no futebol, né? A sensibilidade que você tem, porque você está lidando com seres humanos, está lidando com gente, com grupos, com imprensa, né? Então, você pode ser um exímio, né, orientador tático, né? Pode fazer a melhor leitura do jogo, a melhor leitura do adversário. Agora, se você não tiver liderança, se você não souber sensibilizar seus comandados, não tiver uma gestão de grupo, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Vai ruir. Exato. Seria, abrindo um parênteses aqui, você acha que o Tite foi um cara que conseguiu nesses últimos tempos reunir toda essa gestão? E porque eu entendo que o Corinthians fez algo não surpreendente, mas o Corinthians evoluiu tanto em pouco tempo que eu diria que é assustador. Uma evolução. Para quem esperou tanto tempo, avançou demais depois da queda. E a gente já falou isso aqui com outras pessoas, até com o professor Teixeira, que trabalhou muitos anos no Corinthians, que chegou a escrever um livro, porque o Corinthians não ganhava títulos, né? Esse perfil de gestor, o Tite, ele se enquadra bem nesse perfil hoje? Sem dúvida. Do cara que está manejando várias ferramentas e conhecimentos e uma equipe interdisciplinar e está entendendo a importância de todos eles? Claro, a última palavra é a dele, sem dúvida alguma. Sem dúvida, né? Eu acho que é um grande case do futebol brasileiro, méritos da gestão do André Sanches, que o manteve na posição com aquela queda ante ao Molina, né? Tolima. Desculpa, Tolima. e ele teve um trabalho já de médio prazo, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande, né, às ciências humanas, está cercado de ótimos profissionais, de uma grande equipe de trabalho, né? Um trabalho que, para funcionar do jeito que está funcionando, a gente vê que tem que ser muito integrado, né? Senão não roda um trabalho dessa magnitude, principalmente num clube como o Corinthians, né? Então a gente ficou muito feliz, nós temos um carinho especial pelo Tite, né? Por mais amigos que estão lá no Corinthians, e é um trabalho que vem refletindo o jogar do Corinthians, né? A maneira como ele gosta de treinar, como ele gosta de ter, ele tem seus jogadores, né? E não é à toa, hoje, não só o Tite, mas os treinadores de grandes equipes, eles lidam com elencos que são pessoas que já são sucedidas, milionários, né? Pessoas. Então você tem que saber como sensibilizar as pessoas, tem que ter muito mais, saber muito mais do que tática, muito mais do que técnica, né? Para extrair desse jogador que é muito diferente de uma realidade de 10 anos atrás, que ele tinha que jogar 6, 7 anos para ter uma independência financeira, e hoje em 2, 3 anos ele tá com o burro na sombra. Primeira missão do treinador é fazer com que o grupo confie nele. Perfeito. E se isso não acontecer, o cara pode ser o gênio que for, que não vai acontecer. Até que a gente começou falando de Portugal, eu queria que nesse bloco você falasse duas coisas, a gente pode até deixar um pouquinho para o outro. Primeiro, o que acontece em Portugal neste momento com as correntes do treinamento que nós temos em Portugal? Portugal virou um centro do pensamento de futebol hoje, um dos centros mais fortes da Europa, dos caminhos que o futebol está seguindo. Pode ser com o Manuel Sérgio, professor Vitor Frade. Então nós temos pensamentos, às vezes distintos, mas produzidos em Portugal. Esse é um deles. Queria que você falasse sobre isso, começando com esse tema que é muito importante para a gente entender o que está sendo produzido na questão do conhecimento e do pensamento, que envolve essas outras áreas, né, das ciências sociais. Você fala em ciência social para o futebol, não é só correr, jogar e chutar? Também é.
É uma mudança de paradigma muito grande, né, Calçade? A gente, aos poucos, vem se acostumando a escutar esses palavrões, né? Mas em Portugal a gente tem um entendimento muito interessante da Faculdade do Porto, onde o professor Vitor Frade, né, é um grande expoente, um professor de muito sucesso, né? Que ele, aprofundando seus estudos, ele conseguiu chamar o que hoje está um pouco mais disseminado e a gente avalia como periodização tática, né? Que, a grosso modo, é você conseguir, num mesmo período de treino, unir o tático, o técnico, o físico e o psicológico, né? Tendo o seu norte o modelo de jogo, ou seja, como é que você quer que seu time se comporte nos diferentes momentos do jogo com ou sem a bola. Então é uma grande mudança paradigmática, né? Porque se você olhar para cá, por exemplo, né? Não só para cá, mas o nosso trabalho aqui hoje no futebol, em sua grande maioria, ele é fragmentado. Você vê aí as sessões de treino pelo Brasil afora, vamos treinar o técnico, o físico, o tático, né? Então, o Vitor Frade, ele conseguiu trabalhar dessa maneira, tendo o Mourinho, o próprio Vilas Boas. Rui Farias, que é o homem que, exatamente, que o Rui cria Farias, os treinamentos. Que é o adjunto do Mourinho, exato. Né? Essa é uma corrente. Essa é uma corrente, né? E você tem algumas onde ela se embasa principalmente, né, numa visão da teoria dos jogos, da teoria dos jogos, né, dos princípios dos jogos, princípios operacionais, princípios estruturais do jogo. Ou seja, é uma grande ciência, né, do treinar para se aproximar do caos que é o jogo, né? Já em Lisboa, por exemplo, né, existe uma corrente um pouco contrária, né, ao pensamento do Vitor Frade, mas nem por isso desmerecendo o seu trabalho, né, onde também outros treinadores também beberam a fonte. E, enfim, eu acho que essa aproximação dos afiliados da UEFA, ela permite que os países e profissionais de diferentes escolas bebam de suas fontes, porque eles estão muito próximos, e o conhecimento que é gerado e disseminado por lá, né, e a sistematização da formação dos profissionais, né, elas caminham muito mais rápido. A maturação cultural deles é muito, muito maior que a nossa. O que você está dizendo, Tega, é que eles divergem, existem conceitos diferentes, mas todos estão embasados lá no mais alto nível, né, que é da discussão científica. Então, se é a periodização tática ou não, mas ela parte de um nível muito alto e nós ainda não conseguimos desenvolver isso. Esse tipo de debate na formação do futebol brasileiro. Exato. Porque a gente seria correto dizer que o Real Madrid hoje é um grande representante dessa corrente da periodização tática e o Barcelona vai na outra linha? Esses rivais vão numa outra linha? Veja só, o Mourinho é talvez o principal representante dessa corrente do Vitor Frade, né? E hoje o trabalho que é feito no Barcelona, né, é uma grande discussão. A gente pode tentar interpretar voltando um pouquinho. Existe hoje, que ele é o coordenador da preparação física e dos trabalhos metodológicos da equipe principal, ele chama-se Paco Ceirulo, Francisco Ceirulo, né? Tem seus 65, 66 anos. Ele entrou no Barcelona em 78, né? E nunca mais saiu de lá. Ele trabalhou com uma quantidade enorme de esportes, né? E nas décadas de 80 e 90, ele, junto com um treinador reconhecido espanhol de handball, né? Ele sistematizou uma metodologia para esportes coletivos, né? E veja, no futebol ele teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes, né? Luiz Aragonês, Van Gaal, Cruyff, né? E mais recentemente o próprio Guardiola, isso para citar apenas alguns. Então, se você acompanha os trabalhos que são feitos no Barcelona, né? A gente conseguiu acompanhar através de amigos, através de pessoas que trabalham lá, através de relatórios e filmando treinos, você percebe trabalhos analíticos, né? O que é um palavrão na periodização tática. O que é um trabalho analítico? Trabalho analítico é onde você tira toda a imprevisibilidade de um treino, o que é totalmente oposto do jogo, né? A periodização tática trabalha com
um trabalho que se aproxima ao máximo do jogo, da imprevisibilidade e ao caos que o jogo é. O trabalho analítico, não. Você trabalha com a previsibilidade. Então, é um trabalho de passe, muito previsível, um trabalho de bola parada. Esse trabalho analítico tenta, na verdade, e você vendo o Barcelona em campo, é a tentativa do time de trazer o jogo para dentro do padrão estabelecido por ele, aquele padrão que ele treinou. Então o imprevisível é para o outro. Exato. Eu vou tornar o máximo previsível possível, né? Porque eu treinei desta maneira. E é claro, jogadores inteligentes sabem lidar com esse lado imprevisível. Sem dúvida, mas os treinos são muito intensos, né? São muito ajustados às várias faces da maturação dos atletas. Então eu vejo assim, o Barcelona ele evoluiu como grande clube, né? Um clube só e não aqueles vários clubes dentro de um clube, desde lá do seu sub-9, sub-10, sub-11 até a equipe principal. Por quê? Seja em alguma parte ele tem um treino analítico ou não, o que significa? Que não existe uma corrente que é a grande verdade. Né? Exatamente, nós não temos que copiar uma periodização tática, nem a gente se pautar só no trabalho analítico, que foi a nossa verdade, ou o trabalho tecnicista que nos trouxe até aqui. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para as tendências metodológicas de treinamento, né? Saber interpretá-las, trazer para a realidade brasileira, dentro da nossa cultura, da nossa história, né? E resgatar o nosso tipo de futebolista que a gente sonha, que a gente sempre teve, que é aquele pautado pela arte, de habilidade criativa, né? Enfim, eu acho que beber dessas fontes é muito rico, muito valioso. O que nos falta hoje é acesso a essas fontes. Bom, Tega, nós vamos para mais um intervalo, nosso último, e voltamos para o bloco final. E eu quero que você responda o seguinte: será que nós estamos parados no tempo em função do desenvolvimento do futebol, principalmente o futebol europeu, que é aquele que chama mais atenção, onde estão os principais treinadores, jogadores, as metodologias para serem analisadas? Será que nós aqui paramos no tempo, esperando o jogador brotar de todos os lugares e esquecemos de formá-lo? Essa é a última pergunta do programa. No próximo bloco, já voltamos com Eduardo Conditega, da Universidade do Futebol, aqui nos Segredos do Esporte.